prazer enorme poder falar para vocês, falar de coisas bem interessantes, né? A gente espera que vocês realmente gostem daquilo que a gente veio mostrar. Eu sou o Rodrigo, esse é o Douglas, minha formação é de tecnologia. Você já vim da área, já tive outros negócios, mas sempre ligado à tecnologia. O Douglas fala um pouquinho dele também. Também sou, assim, já esbarrei muito muito com vocês aqui também, nessa área de tecnologia, né? Estou me formando em engenharia de computação, sou novo como a maioria aí e me juntei à VPCA nesse projeto bem legal aí com o Rodrigão. E, assim, a gente acompanhou as palestras, assim como vocês, a gente também estava ouvindo ali de trás, e o que a gente pôde perceber é que tudo isso é muito inspirador, assim, né? E ser empreendedor tem um quê ali de poesia também, é muito legal. Mas, assim, é muito inspirador, mas e depois? Né? O que a gente vai fazer? Né? E agora? Eu sei que muitas vezes acaba borbulhando, né? Mas que ideia que eu vou aplicar agora? Que tipo de negócio eu vou gerar? Né? O que eu vou construir? E a nossa ideia hoje é poder apresentar para vocês uma oportunidade, um modelo de trabalho, uma forma de poder empreender e de poder criar a startup de vocês. Porque é a próxima dificuldade, né? Que caminho tomar e o que fazer. Antes de falar um pouquinho disso, queria falar um pouquinho da nossa empresa também, da VPSA, a empresa em que a gente trabalha. Ela é uma empresa aqui de São José dos Campos, não é uma startup, já foi, mas hoje já é uma empresa sólida, já é uma empresa que busca realmente o crescimento no mercado e é muito orgulho, porque é da nossa região, é de São José dos Campos, isso é muito legal, uma empresa que tem um alto investimento. E trabalha, tem todo o seu foco, né, tem toda a sua linha de trabalho focada num produto de software que é um RP. RP, não sei se todo mundo está familiarizado com o termo, mas é um software de gestão empresarial. O que é isso? Qualquer empresa que você for hoje, claro, vocês vão enxergar né, vão ter um software ali por trás gerenciando, tanto contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, enfim. Acho que todo mundo já teve contato com um software desses, né? Mas o da VPSA tem alguns diferenciais. Ele é um produto, mas ele é um produto que tem alguns diferenciais mediante ao mercado que a gente tem hoje. O que a gente encontra no mercado hoje, em geral, são produtos de software que atuam muito na área de gestão empresarial, mas com tecnologias muitas vezes ultrapassadas. A VPSA já tem um software de RP que atua na nuvem, já é um grande diferencial, já traz uma série de vantagens por si só. Tá baixo? Desculpa, perdão. Mas por si só já traz uma série de vantagens estar na web, né? Eu sei que eu estou falando para muita gente de tecnologia e isso pode parecer até um pouco demais, mas enfim. Nunca é demais falar, principalmente nesse mercado, né, de gestão empresarial. É um mercado que tem em geral, a tecnologia chega por último nesse mercado. Né? A gente que tem bastante contato com isso, percebe que muitas vezes os softwares que são usados ali, vocês já devem ter visto, ou numa padaria ou num supermercado, uma tela preta lá, em DOS ou em Clipper, ou coisa parecida. Isso é muito comum. E a VPSA veio inovar nessa linha de raciocínio. E não só nisso. Tá? Ela inova com este software, mas também voltada a um mercado que muitas vezes a gente não conhece. É o mercado de varejo. Né? O nosso RP hoje ele é focado nesse mercado de varejo, que é nessa linha de raciocínio mesmo. Lojas de shopping, por exemplo, que vocês devem conhecer. E por que ele é focado nesse mercado? O varejo, no ano passado, né, ele faturou 1,4 trilhões de reais. Então, vocês imaginem se é um mercado lucrativo. Né? Imaginem as empresas do varejo, desse segmento. Faturaram, a fonte dessa informação é do próprio IBGE. E no ano de 2011, 1,2, ou seja, é um mercado que está em pleno crescimento. E quando a gente fala de varejo, a gente não está falando só da loja do shopping, do balcãozinho, do supermercado, enfim. A gente está falando também do comércio eletrônico. Aposto que muitos aqui já fizeram compras na web. A gente está falando disso principalmente também. Não é? A gente está falando do balcão também, a gente está falando das grandes redes de lojas varejistas. E esse é um mercado hoje, até o nosso contato com esse mercado, ele mostra que é um mercado que ele é deficitário, ele sofre com a falta de tecnologia, com a falta de software. Tem exemplos até muito interessantes, assim, né, de tecnologias que o pessoal vende como incríveis, mas que, no fundo, muitas vezes você vê que é muito simples. Eu tive contato com uma rede de lojas, por exemplo, que que vendeu uma tecnologia inovadora, isso apareceu em jornais e tudo mais, e dizia que você podia experimentar ali, online, o termo era esse, né, não sabia nem muito bem o que queria dizer, mas você podia experimentar online ali os produtos que ela oferecia. E eu fui lá conhecer, claro, muito curioso, e quando eu fui ver, não passava de uma webcam com uma tela para que você usasse, no caso, um óculos, e você se visse na câmera. Quer dizer, algo que a gente tem hoje em smartphones, né? Você poderia fazer com o seu próprio smartphone. Mas o varejo compra isso muito bem. Né? Ou não só o varejo, mas eu diria que a gestão empresarial em si compra a tecnologia muito bem
nesse sentido. Agora, por que eu estou falando tudo isso para vocês? Tá? Por que a gente está citando essa linha de raciocínio? Imaginem vocês que, com esse cenário em mente, com tudo isso em mente, imagine agora o que eles estão acostumados. Eu estou dizendo que eles vendem esse tipo de tecnologia como incrível, mesmo sendo simples, mas por quê? O que eles estão acostumados? Nesse mercado, principalmente, é muito comum utilizarem como softwares de gestão aqueles softwares, como eu disse, de tela preta, ou os clientes servidores, não é? São softwares que são instalados lá na infraestrutura deles, softwares que funcionam na própria infraestrutura. Imaginem vocês qual seria a dificuldade, por exemplo, de inovar nesse contexto. A gente vivencia isso. Imaginem, por exemplo, uma rede de lojas que tem um software instalado na infraestrutura deles, precisando de um aplicativo bem simples, ou de um software que pudesse, por exemplo, são exemplos reais, eu posso dizer que em um dos clientes em que eu estive, por exemplo, ele precisou simplesmente conhecer onde ele vendia mais no mapa do Brasil. Você fala, pô, isso, de certa forma, hoje você encontra muitos softwares capazes de fazer isso, muitos aplicativos, no próprio smartphone hoje de vocês vão conseguir baixar aplicativos capazes de fazer isso. A dificuldade não é encontrar o software, mas é integrá-lo, integrá-lo ali naquele negócio, naquele produto que ele tem, na realidade que ele tem no contexto dele. Nessa linha de raciocínio, esse cliente ele simplesmente não pôde fazer. A solução dele foi colocar um mapa físico mesmo, na sala de reuniões, e colocar taxinhas lá, onde que estavam posicionados os representantes de venda dele, por exemplo. E por que isso? Porque imagine qual é a dificuldade. Imagine hoje se a gente tivesse que fazer uma integração com essa realidade. Não precisa ser de tecnologia para saber que ia ser muito difícil integrar com uma tecnologia que a gente não conhece. São vários os softwares, às vezes softwares que são desenvolvidos em tecnologias que nem existem mais. E como é que a gente vai fazer uma integração? Aliás, grande parte da nossa dificuldade hoje como software de gestão é sempre trabalhar essa palavra, integração. Porque ela é muito pesada, é difícil. Toda vez que fala em integração, todo mundo treme um pouquinho na base, porque, poxa vida, eu tenho que conhecer quem tem a tecnologia de lá, eu tenho que abrir a minha tecnologia, a gente tem que se entender nesse contexto para conseguir ter sucesso. Isso sempre é muito difícil. Agora, numa realidade hoje, numa realidade em que a gente vive, por exemplo, e é comum, quem é da área de desenvolvimento, por exemplo, ou quem não é também, é usuário, provavelmente já usou algum website ou alguma ferramenta que estivesse integrada, por exemplo, ao Facebook, estivesse integrada, por exemplo, ao Google Maps. É comum, muitos aplicativos que a gente baixa lá, de joguinhos como Candy Crush, por exemplo, que você abre lá e ele fala, quer integrar, quer convidar seus amigos do Facebook, não é? Isso é comum. Por quê? Porque o modelo de integração deles prevê, ou o modelo de trabalho deles prevê que eles consigam uma grande comunidade, que eles tenham muitas pessoas que possam desenvolver por eles. Bom, nessa linha de raciocínio, e mudando um pouco esse paradigma, a VPSA ela visualizou a oportunidade de trabalhar num modelo também diferente. Modelo esse que não é comum para essa realidade, de softwares de gestão empresarial. Modelo, por exemplo, que trata muito mais de uma facilidade na adaptação. Tá? O que é isso? É como eu acabei de dizer, imaginem vocês se nós tivéssemos o mesmo molde, não é? E trabalhar de forma difícil. Não, a nossa ideia, como VPSA, foi trabalhar sempre numa linha de integração similar à do Google, à do Facebook, ou a de tantos outros serviços que a gente encontra na web. Tá? Você vai encontrar muitos serviços, muitas formas de trabalhar que são bem similares a essa. E o que a gente encontra, na verdade, é uma grande comunidade que acaba trabalhando por isso. Não é verdade? E o que isso garante também? Imaginem vocês desenvolverem aplicativos para esse mercado de 1,4 trilhões de reais em 2012. A estimativa para esse ano é muito maior. Mas imaginem vocês desenvolvendo ou criando uma startup que desenvolva um aplicativo para aquele mercado, que vai faturar muito, mas integrado à realidade que eles têm hoje. Bom, mas aí vem as dificuldades. Fala, pô, mas eu não sei que tecnologia que vocês usam. Eu só sei desenvolver em uma tecnologia específica. Ou eu conheço alguém que conhece essa tecnologia e eu queria montar com ele. Como é que eu posso fazer? Pensando na startup de vocês. Com a VPSA, ou com esse modelo que a gente buscou, isso também é livre. Você também não vai ter a dificuldade da tecnologia. Não tem por que desenvolver na mesma tecnologia que nós utilizamos. Isso é livre para vocês. Tá? Então, já é uma grande vantagem. Segunda grande vantagem, esse é um modelo altamente sustentável.
Softwares que se integram nessa realidade, como o Facebook, eu estou usando muito esse exemplo, gente, porque talvez seja a maneira até mais fácil da gente entender. Mas softwares que se integram nesse modelo, ninguém se preocupa se o Facebook vai atualizar amanhã ou não. Ninguém se preocupa se o Google amanhã vai mudar a interface ou vai ter uma função nova. Quem desenvolveu o software também não se preocupa com isso. Ele já integrou e isso faz com que o software que foi desenvolvido seja muito sustentável. Que a startup de vocês, seja ela focada em um produto de software específico, que aquele produto que vocês desenvolveram, ele vai ter uma alta sustentabilidade, o que significa que não vai quebrar amanhã ou depois porque a fornecedora dos serviços resolveu inventar uma função diferente. Tá? Com a VPC é o mesmo modelo, só que aplicado à gestão empresarial. Perfeito? Claro que é um ótimo negócio, por vários motivos. Tá? Vou até mostrar alguns deles para vocês. Primeiro, como que, antes de falar até dessas vantagens, o que a VPSA pensou em como distribuir isso, em como distribuir essas aplicações que poderiam ser desenvolvidas pela comunidade, ou poderiam ser desenvolvidas para essa visão, para esse negócio. E não foi diferente do que já existe hoje. Hoje a gente conhece, por exemplo, a grande maioria de nós deve ter um smartphone aí. E todo mundo utiliza aí, por exemplo, uma Apple Store, ou um Google Play, ou até um Windows Store ou Windows Marketplace, não é? O modelo que a VPSA pensou foi exatamente o mesmo. Foi de criar uma store, uma loja de aplicativos. Por quê? Imaginem que vocês desenvolvam um aplicativo, alguém comece uma startup e desenvolva um aplicativo para um cliente em específico, integrado à nossa ferramenta. Isso automaticamente vai estar disponível para todos os clientes, não só para um. Então, isso faz com que a gente tenha uma potencialização do nosso trabalho, que é muito importante em termos de startup, porque geralmente os recursos são poucos, e aí a gente tem que potencializar isso. E esse é o modelo. Essa seria a grande vantagem. Uma vez feito para um, você já teria esse mesmo software em funcionamento para todos eles. Por quê? Porque é web. Utilizando ainda o mesmo modelo. Quando você faz para um Facebook, você fez para todos os usuários, e não para um só. É o mesmo modelo. Então, isso é muito interessante e potencializa muito. Agora, tem muitas outras vantagens, como eu havia citado. Por exemplo, primeiro que nesse ínterim, nesse modelo, a gente não vai estar trabalhando só com usuários finais, mas a gente está lidando com empresas. O que isso significa? Quando a gente fala de B2B, quando a gente fala de lidar com empresas, a gente está falando de um valor agregado muito mais alto. É diferente, claro, são vários os modelos de negócio, mas é um modelo de negócio em que eu não preciso trabalhar com um produto de R$ 1,99, de R$ 2,99, não. Existe um alto valor agregado aqui. As empresas estão dispostas a pagar por tecnologia. Tecnologia, muitas vezes, simples. Não precisa ser uma tecnologia... A gente não precisa aqui inventar um robô que vai fazer venda sozinho. Não estamos falando disso. A gente está falando de tecnologia simples, mas que hoje não está acessível a esse mercado. Perfeito? E essa é a linha de raciocínio. Além de lidar com empresas, a gente também pode ter, por esse contexto, a gente pode lidar também com os conceitos que a gente ouviu várias vezes aqui, de MVP. É possível trabalhar com o mínimo no produto. Eu não preciso fazer um grande produto, porque esse mercado ele tem aceitação. A gente pode desenvolver um produto que seja pequeno, que tenha funções específicas, que resolvam um problema específico. É o caso do cliente que eu citei, que precisava, por exemplo, visualizar no mapa as vendas ou os seus representantes. Não é um aplicativo que vai fazer 1000 coisas, ele vai fazer especificamente isso. E isso, por si só, tem um alto valor agregado. Perfeito? E por esse motivo, claro, se a gente puder trabalhar com um produto, com um MVP, e já poder publicar isso, o nosso retorno sobre esse investimento ele é muito alto. E eu não estou falando aqui de investimento de um investidor anjo nesse caso, porque como as empresas elas podem bancar por esse desenvolvimento, você não precisaria nem de um investidor, talvez esse investidor fosse a própria empresa, disposta a pagar por aquele produto que você vai construir. Isso, por si só, já é uma grande vantagem, não ter que procurar um investimento fora, não é? E ter que esperar esse retorno. Esse retorno é quase imediato mesmo, quando você trabalha para um cliente. E claro que, por último, mas não menos importante, vocês estariam desenvolvendo um produto, um aplicativo, ou seja lá o que for, em cima de uma base já existente. O que significa isso? Estamos dizendo, dentro desse mundo empresarial, muitas coisas, muitas vezes, se tornam complexas. Por quê? Porque envolvem muitos usuários, muitos stakeholders, aí um quer de um jeito, o outro quer de outro, os requisitos mudam o tempo todo, como a gente está acostumado, quem é de software ouve muito isso.
E principalmente se tratando dessa área de gestão empresarial, é muito complexo. Né? No nosso país, a gente tem problemas fiscais, a gente tem problemas de gestão propriamente dito. Nessa linha de raciocínio, imagine que toda essa responsabilidade fiscal, chata até, muito cansativa, né? Controles de estoque, contas a pagar, a receber, tudo isso fica na responsabilidade de um software que já existe. O que precisa ser feito é aquilo que agrega muito valor, né? Como softwares pequenos, mas que agregam muito valor. Vou dar um exemplo clássico aqui, seria a integração com o e-commerce. É comum nesse mercado, vocês mesmos devem conhecer lojistas ou alguém, algum amigo que tem uma loja e que se aventurou numa loja virtual. A maioria dessas lojas virtuais hoje não estão integradas diretamente com os softwares de gestão empresarial. Por quê? Porque é difícil, é muito complexo. Cada loja vai ter o seu software, muitas vezes em tecnologias, como eu disse, muito ultrapassadas, e aí há uma dificuldade muito grande, porque nem o proprietário da loja virtual quer integrar, nem o proprietário do software de gestão empresarial tem interesse nisso. E aí é que isso se faz vantajoso. A gente parte de uma base muito sólida. Né? Enfim, existem muitas outras vantagens, existem muitas outras vantagens de se trabalhar nesse contexto. Agora, eu estou falando para vocês, né, o que é possível. Né? O Douglas ele vai mostrar para a gente como isso é possível e que fique claro, né, que não é só as possibilidades em si, né, a gente vai estar disponível aí para contatos, mas que fique claro para vocês a oportunidade em cima desse mercado específico, que é muito valioso, que valoriza muito a tecnologia, mas que não tem acesso a ela. Isso é bem legal. Obrigado, Rodrigo. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui é um pouquinho de o que é a Store. O Rodrigo demonstrou aqui para a gente, explicou muito bem o conceito e tudo mais, mas o que eu quero mostrar para vocês é, a partir do momento que vocês tiverem uma ideia muito legal e enxergar, olha, esse mercado eu posso atacar, eu conheço uma empresa que tem uma necessidade específica, talvez um aplicativozinho bem simples ali poderia resolver o problema deles. Então, a partir desse momento, falar, e agora, o que eu faço? Como que eu começo? Então, para isso que a gente tem a Store. É uma plataforma na web, então qualquer um pode acessar ela de casa, do trabalho, de qualquer lugar. Basta acessar esse endereço, que é www.vpca.com.br/store. E aqui a gente pode, por exemplo, ver todos os aplicativos que já existem na VPCA. São aplicativos que clientes já estão pagando e já estão utilizando eles integrado com a gestão de sua empresa, com a manipulação do seu ERP. Então, o próprio exemplo que o Rodrigo falou de e-commerce, por exemplo. Quando a gente pensa em e-commerce, a gente pensa em empresas como Submarino, Americanas. Mas uma empresa tem talvez 5 lojas de roupas, por exemplo. Será que ela tem porte para manter um e-commerce sem uma equipe de TI muito grande, sem muitos investimentos nisso? Então, esse é um outro exemplo de onde a VPCA Store possibilita isso. Com investimento realmente muito baixo, a gente pode estar utilizando tecnologias open source e integrando já no sistema de retaguarda e fazer esse sistema. Podemos vender a preços aí de 10, 20, 30 mil, podemos fazer aplicativos simples e a partir daí estar montando esses diversos aplicativos de uma maneira bem simples, tendo um retorno já a um tempo curto e poder estar investindo em outras aplicações, outras novidades. Então, nossa plataforma da Store aqui está mostrando os aplicativos que a gente já tem. Eu gostaria de mostrar também para vocês o Dev Center, que além de a gente enxergar o que já foi criado para a VPCA, todo o processo de como eu faço um aplicativo é muito simples. O nosso Dev Center também possibilita dar passo a passo de como é feita essa integração. Mas basicamente a gente precisa chamar uma URL na web, de uma API REST, que com isso eu já consigo acessar as informações corporativas, as informações que as empresas estão manipulando, dados financeiros, dados contábeis, dados fiscais, dados de vendas, quais são os produtos cadastrados, os clientes. Esses são exemplos de informações que a gente pode estar extraindo e a gente pode utilizar qualquer ideia legal que a gente tenha, as tecnologias que a gente está acostumado a mexer, né? Porque, como o Rodrigo mencionou também, uma das grandes dificuldades hoje dessa área de ERP são sistemas bem antigos, feitos em linguagens lá, eu não era nem nascido ainda, quando começaram a desenvolver esses sistemas, são mais velhos do que eu. Então, assim, quando a gente tem um sistema consolidado há muitos anos assim, é muito difícil estar customizando ele, estar aproveitando dessas novidades que saem no mundo da tecnologia e inserindo elas no sistema. Então, com esse tipo de integração, como o Rodrigo falou também, não interessa no que foi feito o VPCA. Se eu sou um programador PHP, se eu gosto de mexer com Rails, eu gosto de fazer aplicativos para celular, não interessa. Basta a gente acessar uma URL, o fluxo de acesso e integração é o mesmo. E são tecnologias já consolidadas também pelo Facebook, pelo Google.
garantem fluxos de autorização dos dados corporativos, né? Que o usuário tem que explicitamente entrar no sistema e dar autorização de acesso. Então, assim, a gente utilizou todas essas tecnologias open source já existentes e puxamos elas também, além do que a gente já conhece de redes sociais, de vídeos e tudo mais, para o mercado de ERPs. Algo interessante, só para posicionar aqui, por exemplo, a gente tem grande parte da documentação de integração que nós utilizamos. Imaginem vocês que hoje a gente usa uma documentação que é uma linguagem muito simples. É um formato muito prático, muito simples, que evita aquele modelo, para quem é de tecnologia de novo, até para quem não é, conhece muito bem, já deve ter ouvido falar, assim, mas eu vou ter que ver o seu banco de dados. Puxa vida, um banco de dados, para quem já teve contato com isso, muitas vezes ele é extremamente complexo, tem campos lá que você nem entende o que significa. Como fazer uma integração nesse nível? Agora, no caso da VPSA, não. Aqui a gente já está tratando, né, de um molde, como a gente está vendo aqui, muito simples. Se eu pegar aqui, por exemplo, uma listagem, por exemplo, de pedidos, não é? Pedidos de venda. Pensem no que a gente poderia fazer com essa informação de uma empresa. Imagine que uma empresa ela tem vendas acontecendo a cada minuto. Pensem que tipo de software poderia ser importante para esse mercado, não é? Muitas ideias podem florir a partir daí. Até uma delas, eu acho que você vai mostrar para a gente, do mundo VPSA, não é? Exatamente. Deixa eu mostrar a ideia do mundo VPSA em seguida, que é o exemplo que o Rodrigo falou. Para uma empresa saber onde eu estou vendendo, o que hoje a gente tem nos sistemas ERPs em comum. A gente gera relatórios lá, um bando de páginas, 5, 10, 20 páginas, com uma listagem de vários itens lá, um monte de número, mas a gente não tem uma visualização assim, geográfica, né, como o exemplo que o Rodrigo falou, para visualizar onde que eu devo atacar ações de marketing, onde que eu devo aumentar os meus canais de distribuição, que parte que está mais lucrativa para mim. Então, um exemplo onde a gente fez isso, uma integração bem simples, é o Mundo VPSA, que é esse aplicativo de localização geográfica que o Rodrigo falou. E eu gostaria de demonstrar aí para vocês, para mostrar como que realmente é simples fazer um aplicativo desse. O que a gente precisa? Simplesmente acesso à API do Google, que assim como as APIs do VPSA, basta também estar chamando na internet as informações da API. Em conjunto, a gente carrega, já acessa toda a base de gestão da empresa que está operando esse sistema, para ver as vendas delas, ver os clientes dela, para que no aplicativo eu possa mostrar onde estão minhas vendas, onde estão os clientes. Nesse exemplo, por exemplo, aí que está 100% no Brasil, a gente pode ir quebrando em vários níveis e detalhando mais, tirar gráficos, visualizar os detalhes, o que é mais importante nessa minha visualização. Então, esse é um exemplo que hoje já está vendido para várias empresas. E um exemplo que foi muito simples de fazer, que é, em uma semana, por exemplo, o nosso desenvolvedor conseguiu fazer isso e é uma coisa que já está vendida. Pode passar para o próximo. Então, um outro exemplo também seria uma dashboard. A gente fala muito em dashboard hoje em dia, mas realmente extrair isso de sistemas com linguagem de programação, lá, Fox Pro, aquele Delphi antigão lá, é bem difícil. Mas hoje, como a gente está tudo na web, fica mais fácil. E é um exemplo de um aplicativo com informações gerenciais, onde a gente tem clientes, por exemplo, que o diretor senta na sala dele hoje, fica olhando uma televisão, acompanhando o que está acontecendo. Esse aplicativo é em tempo real. Então, se lá na minha loja, no Rio Grande do Sul, a gente teve vários pedidos de vendas, ele já vai se incrementando e mostrando no gráfico automaticamente. Então, esses são só exemplos para mostrar como que ideias bem simples a gente pode criar de uma maneira bem fácil, utilizando APIs. Igual a gente falou mais cedo, na web tem muitas APIs disponíveis para a gente, desde questões de foto, de vídeo, SMS, ligações. E a gente também está adicionando agora essa questão do mundo empresarial, para, em conjunto, criar esses aplicativos para um mercado que já está gritando, cheio de necessidade de adaptações tecnológicas. Algo que é bem interessante é que isso traz a oportunidade de a gente trazer a web para trabalhar ao nosso favor. Então, o que eu quero dizer com isso? É muito comum, eu particularmente recebo de vez em quando um SMS, por exemplo, no meu celular, com uma propaganda de alguma lojinha que eu tenha feito compra. Bom, eu já me interessei em perguntar quanto que esse lojista pagou por esse software. E é um software que só faz isso. Não está nem integrado na base de dados dele, não está nem integrado com o software dele. Imaginem vocês que ele diariamente cadastra clientes, mas ele não tem condições de mandar isso para esses novos clientes. Ele é obrigado a toda vez fazer uma... Provavelmente, ele não me explicou como fazia, mas provavelmente puxava isso para uma planilha de Excel, mandava para alguém para que alguém fizesse isso. Isso é muito comum. Agora, existem N serviços, para quem pesquisa muito na internet vai ver, existem N serviços, por exemplo, de envio de SMS, que estão disponíveis a preços justos. E é possível fazer isso, olhando uma API como essa, é possível integrar direto na ferramenta desse cliente ou desse lojista.
Então, vocês imaginem as possibilidades. E a nossa missão aqui realmente era trazer para vocês, mostrar para vocês essa oportunidade, uma linha que isso inspire vocês, talvez, a construir softwares, a construir produtos nessa linha de raciocínio. Muito obrigado. Obrigado a todo mundo.